Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Desenvolvimento de Software para a Web. Nesse módulo a gente está falando sobre o JavaScript e na aula passada a gente encerrou aqui falando sobre os comparativos, os operadores de comparação que são utilizados no JavaScript. Então agora a gente vai começar com as operações, alguns comandos básicos, como o condicional, o if. Então você pode utilizar o if dentro do seu código também, como você faz geralmente em outras linguagens. Então, você define aqui uma variável, dá um nome a ela. Se o nome for igual a essa outra string aqui, isso não é correto, ele define que é string, então não vai entrar aqui nesse if. Aí você também pode utilizar o else if, Em algumas linguagens você usa só EF, else if. Assim que você tem que colocar o else if, tá? Se o name for igual a kitchens, é correto, então ele vai entrar aqui no else if. E ele vai concatenar aqui o dois pontos de exclamação na string inicial aqui, o kitchens, Então, dado que ele entrou aqui, ele não vai entrar nesse outro else, E se você imprimir aqui a variável name, vai imprimir kitchens, dois pontos de exclamação, Então, primeiramente ele checa o if, Se for verdade, ele entra e encerra todos os outros condicionais que estão alinhados aqui a ele. Se não for verdade, ele verifica esse. Se também não for verdade, ele executa esse aqui como default, já que a gente não tem nenhuma condição if aqui. Então, se esse for falso, ele vai entrar aqui, tá? Se a gente tivesse aqui um else if, aí ele teria também que satisfazer a condição do if para poder entrar. Se nenhuma dessas condicionais permitisse, tivesse uma condição verdadeira no if, ele não entraria em nenhuma e passaria direto pelos condicionais, tá? Você também pode fazer o uso das iterações, o while e o do while. O while você usa ele quando você primeiro faz uma interação, Você primeiro verifica e depois você faz a interação. Então, while, entre parênteses, você bota aqui um condicional, ou x for maior do que 10, ou x for igual a 5 e etc. Aí ele vai entrar no laço. Aqui, como definiram while true, então ele vai sempre ser verdadeiro e vai fazer um laço infinito, Um laço infinito aqui dentro, tá? Se você colocar o while 1 também, ele vai interpretar como true e vai fazer um laço infinito. Mas o true é mais legível, do que você colocar 0 ou 1, tá? E você também tem o do while, Quando você inicia com o do, abre chaves e ele primeiro vai executar tudo que está dentro aqui, logo abaixo do, e depois de executar tudo isso é que ele vai executar o condicional aqui dentro do while, E se essa condição for verdadeira, ele vai continuar realizando a iteração. Se essa condicional for falsa, aí ele sai do laço e continua a execução, tá? Você também pode fazer o uso do for, Então a sintaxe é essa, você declara a variável de interação, A gente está utilizando aqui o i, então var i igual a 0, enquanto i for menor do que 5, e incrementa i mais 1. Então ele vai executar isso aqui 5 vezes, Quando o i for 0, quando o i for 1, quando o i for 2, quando ele for 3 e quando ele for 4, Quando ele for 5, ele não vai satisfazer essa condição aqui, Que está dizendo que i tem que ser menor do que 5. Se fosse menor ou igual, aí ele executaria 6 vezes, Mas como é só menor aqui e ele inicia do 0, então ele vai executar 5 vezes esse laço aqui, tá? Percebo que a sintaxe é bem parecida, com Java ou com C. É bem parecida a sintaxe do for, do while, do while, etc. Você também tem o outro comando utilizado que é o switch, Então no switch você pode chamar o comando, E como parâmetro dessa função, você vai passar uma variável, Essa variável aqui no caso é chamada de action, Ou seja, uma ação. E ele vai verificar o conteúdo dessa variável em cada case, Se o conteúdo dessa variável action for igual a draw, aí ele vai entrar nesse caso aqui, Se não for igual a draw, ele vai entrar no caso it e depois vai realizar o default, Reparem que logo abaixo de cada caso desse você tem um break, Então, quando ele encontra o break, ele não executa
as operações que estão abaixo do break, né? Se você não colocasse esse break aqui, ele ia verificar esse caso aqui, se fosse verdadeiro, ele ia executar esse método, aí ia verificar esse aqui também, se fosse verdadeiro, ia entrar também, e por último ainda ia executar o default também, né? Então o break serve para que, dado que ele entrou em uma dessas condições, ele só execute dentro dessa condição e quebre a execução de código, né? E tem algumas expressões que são permitidas você utilizar com o switch, né? E dentro aqui do switch ele vai utilizar o comparador de identidade, né? Que é aquele com 3 igualdades, né? Que ele compara o valor e o tipo do objeto. Então, se você colocar aqui switch 1 mais 3, ele vai ter um valor 4, né? Então, ele só vai ser igual aos valores que também são 4 e são números, né? Então, se você tivesse aqui case 4 como string, ele não ia ser verdadeiro, né? Porque, embora ele tenha o mesmo valor, eles são de tipos diferentes, né? Então, aqui o tipo e o valor seriam o mesmo, então ele executaria esse método aqui e sairia do break. E por conta disso, né, o default aqui nunca vai ser executado, porque ele sempre vai cair nesse caso aqui, né? Já que a expressão aqui é fixa, tá? Bem, você também tem os outros operadores, né? O I e o OU. Né? Então, o I com 2 símbolos de comercial, né? E o OU com 2 barras em pés, né? Então, eles, ao utilizar esses operadores de I e OU, eles só executam o segundo operando dependendo do resultado do primeiro, né? Tá? Isso é útil para você checar objetos antes de acessar os atributos, né? Por exemplo, você declara aqui a variável name, você diz que variável name é igual a O e O.getName. Então, já que a gente tem o I, isso aqui tem que ser verdadeiro, né? Isso aqui tem que ser true, isso aqui também tem que ser true, certo? Então ele vai verificar primeiro esse aqui, né? Lembra que o JavaScript é sempre da esquerda para a direita, né? Ele executa os comandos da esquerda para a direita. Ele vai checar esse aqui primeiro. O O é um valor falso, é um valor undefined, é um valor válido? Se for um valor válido, né, ele vai retornar true e então vai se executar essa segunda parte do comando, né? Ou seja, ele vai pegar o o.getName e vai retornar esse getName aqui do método. Então, se O for true, né, retorna o e.getName. Se o O for false, ele vai retornar false e ele sequer vai chegar a verificar isso aqui, tá? Então, se você não sabe se esse método aqui está disponível, você pode primeiro checar o tipo, né? Se é uma variável válida, fazendo esse acesso aqui. E se for uma variável válida, aí sim é que ele vai acessar o método, né? Isso evita que você tente acessar variáveis undefined, né? Que tem valor lixo e alguma coisa nesse sentido. Então essa tabelinha aqui, ela mostra, né, a relação do operador I, né? Então, se em um lado você tiver true e no outro você também tiver true, né, ele vai retornar true, tá? Se você tiver true no primeiro, né, aí beleza, ele vai executar o segundo. Se o segundo for falso, aí ele vai retornar falso, tá? Ou seja, true e falso retorna falso. Se o primeiro for falso, ele não vai nem executar esse segundo operando aqui, tá? Ou seja, se isso aqui for falso, ele já retorna falso, tá? Se for falso e 3 igual a 4, ou seja, aqui vai ser falso, e ele não vai nem executar isso aqui também, né? Já vai retornar falso direto, tá? Cat e dog, né? Ou seja, são coisas válidas, né? Então, vai retornar true aqui e vai retornar true aqui também, e ele sempre vai retornar o segundo elemento, dado que o primeiro foi verdade. Então, ele vai retornar dog, né? Mesma coisa acontece aqui. Se esse aqui for verdade, ele retorna o segundo elemento. Se esse aqui for falso, ele nem verifica o segundo elemento. Outro caso aqui, falso, né? Ou seja, se é falso, nem adianta saber o que tem depois, porque não vai ser executado, né? Já para por aqui. Então, se é falso, retorna falso. Cat vai ser true e falso. Então, ele vai retornar falso. Ou seja, ele sempre vai retornar o segundo elemento, dado que o primeiro é verdade, tá? O segundo aqui, uma string vazia, né? Vai retornar falso, né? Porque é uma string vazia, não tem nada. E ele não vai nem executar isso aqui, né? Porque o primeiro já é falso. Então, ele vai retornar o primeiro elemento, né? Vai retornar a string vazia, tá? No último caso aqui, se for falso, né?
já nem adianta saber o que tem depois, porque ele não vai nem verificar, já retorna falso direto, tá? E o ou? O ou, você tem a operação de se pelo menos um for verdade, né? Ele vai retornar verdade, né? Ou seja, exemplos de valores falsos, né? São o null, né? O none, que é o not a number, né? O zero, uma string vazia, undefined. Isso tudo são valores que são considerados falsos, tá? Por JavaScript. Então, o ou, se pelo menos um desses for verdade, ele retorna true, né? E nesse caso ele vai ter que verificar os dois, né? Verifica esse e depois verifica esse, independente do resultado aqui do operador da esquerda, tá? Então aqui, true ou true, né? Os dois foram verdade, então vai retornar true. Falso. Beleza, é falso. Mas e o segundo elemento? Ele sempre vai verificar os dois, tá, pessoal? Então, o segundo elemento vai ser true. Então, falso ou true vai retornar true. True ou false, né? Vai retornar true, porque pelo menos um é verdade, né? False ou 3 é igual a 4? Não, também é falso, né? Então, nesse caso, ele vai retornar falso. Cat ou dog, né? Os dois vão ser considerados true, né? Então, ele vai retornar cat, né? Que é o primeiro que foi encontrado como verdadeiro. Lembre-se que no i ele retorna o segundo, tá? E no ou ele vai retornar o primeiro que for verdadeiro. Se você tem falso ou cat, aí ele vai retornar o verdadeiro, que é o segundo, tá? Ou seja, ele retorna o primeiro que ele achar como verdadeiro. Aqui, né? Você tem o cat, que vai ser true ou false. Então, se isso aqui é false, vai retornar o primeiro true, tá? É string indefinida, né? String vazia, vai ser falso ou falso, então ele vai retornar falso, né? Falso ou string vazia. Aí, nesse caso, ele retorna a string vazia, tá? Outro operador bastante utilizado é o operador ternário, né? 12 minutos. O operador ternário, que você já inclui aqui nesse operador um condicional também, né? Então, no operador ternário, é porque você tem três termos, né? Daí o nome ternário. Então, ele vai verificar a variável idade, ela é maior do que 18, né? Se for verdade, ele retorna sim. Se for falso, ele retorna o não. Então, você já coloca aqui os dois valores de retorno, tá? Vamos fazer esse exemplozinho aqui do operador ternário. Vou utilizar aqui dentro do arrays mesmo, tá? Var operador ternário vai receber, se idade for menor do que 18, aí você bota o sinal da interrogação, né? Aqui o valor que ele vai retornar, né? Aí ele vai retornar sim, ou se for não, né? Se for negativo, ele vai retornar o não, tá? E aqui a gente vai dizer que a idade vai ser igual a 10 aqui, por exemplo, tá? E aqui a gente vai imprimir o operador ternário. Arrays. Vejam que ele imprimiu sim, né? Vamos verificar aqui. Idade é igual a 10. 10 é menor do que 18? É verdade, né? Então, já que é verdade, ele vai retornar o primeiro elemento aqui, que vai ser o sim, né? Se for 20 aqui, né? Aí nesse caso ele vai retornar não, né? Aqui você pode utilizar tipos básicos, né, como número, um string, ou você também pode utilizar objetos, né, como no caso lá da pessoa, né? Você também pode retornar aqui uma pessoa, né, um array e etc, tá? Então esse é o operador ternário. Geralmente ele é utilizado para essas operações simples, né, quando você tem um sim ou não aí bem básico, em vez de você ter que fazer um if e um else, fazer 5 ou 6 linhas de código, você agrega tudo aí em uma única linha, tá? Bem, pessoal, outro assunto bastante utilizado no JavaScript são as exceções, né? Você também pode fazer uso de lançar exceções utilizando JavaScript. E a sintaxe é essa, né? É praticamente idêntica ao Java, né? Ou seja, você faz o uso do try, né?
bota dentro de parênteses, isso aqui é o que vai ser executado, né? E se nesse código aqui que está dentro do try houver algum erro durante a execução, aí ele aciona o catch, né? Juntamente com o parâmetro do erro que aconteceu aqui, né? Então aqui você pode tratar esse erro, dado que você sabe que o erro aconteceu dentro desse bloco de código. E acontecendo ou não o erro, o parâmetro aqui finally, né? Ele sempre é executado, né? Ou seja, o que está aqui dentro sempre é executado após a execução do try e do catch, ou somente do try, né? Se não tiver nenhum erro, o que está aqui dentro sempre é executado após a execução disso aqui, tá? E para você lançar uma nova exceção, né? Você pode lançar throw new, o nome da exceção, né? Erro, e passa como parâmetro o que você quer, né? Que está passando uma string avisando que é um erro. E você também pode jogar a exceção para a classe Py, né? Utilizando somente o throw, né? Bem, pessoal, eu vou encerrar por aqui essa aula, tá? Na próxima aula, a gente começa a falar sobre o JSON, tá? Então, a gente encerra aqui nesse último conteúdo sobre exceções. E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.